Numa base operacional avançada no coração do deserto, uma mulher silenciosa move-se sozinha pelo hangar, limpando meticulosamente o canhão de corrente de 30 milímetros de um AH-64 Apache. Todos a veem como um ruído de fundo, mangas arregaçadas, olhos baixos, apenas cumprindo o seu trabalho. Ela é apenas a técnica de armamento invisível e despercebida, até que um piloto condecorado entra apressado e nota o pet desbotado na manga dela, preto e dourado, antigo, classificado. O rosto dele muda de indiferença para incredulidade. A notícia se espalha. Oficiais superiores chegam, alguns veteranos recuam, outros a saúdam sem saber exatamente por quê. Ela nunca levanta o olhar, apenas continua limpando. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se esta história ressoar com você, considere inscrever-se para mais histórias militares nunca contadas. O amanhecer rompe sobre a base operacional avançada Vanguard. O ar do deserto ainda carrega o frio da noite, enquanto a especialista técnica Zephyrin Z. Thorne atravessa o hangar das aeronaves com precisão treinada. Como sempre, é a primeira a chegar. O imenso H-64 Apache ergue-se diante dela com seu canhão de corrente de 30 milímetros à espera de atenção. O resto da base ainda dorme enquanto Zeph trabalha. A sua rotina nunca muda, chegar antes do nascer do sol para reivindicar esses momentos silenciosos só para si. Ela puxa a caixa de ferramentas para mais perto e começa o processo meticuloso de desmontar o sistema de armas. Seus movimentos são eficientes, econômicos, sem desperdício. Cada peça do canhão M230 é removida com a confiança de quem já fez isso centenas de vezes. Suas mãos se movem quase de forma independente do pensamento, permitindo que seus olhos ocasionalmente varram a entrada do hangar, sempre observando, sempre alerta, apesar da aparência deliberadamente discreta. As vozes distantes anunciam o fim de sua solidão. Ela continua trabalhando enquanto os primeiros raios de sol atravessam as janelas altas do hangar, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. À medida que a base desperta, jovens mecânicos começam a entrar. São barulhentos, rindo de algo que aconteceu no alojamento na noite anterior. Um deles percebe Z e cutuca o amigo. "Bom dia, General Esfregão", diz com uma saudação exagerada. Os outros riem. Z não reage, continuando o trabalho como se não tivesse ouvido. Quando ela alcança uma ferramenta especializada, a manga do uniforme recua ligeiramente, revelando uma pequena cicatriz no pulso, do tipo que não vem de trabalho mecânico. Está em vanguarda há quase 7 meses. Antes disso, foi a base operacional avançada Condor por 5 meses e antes ainda a base conjunta Reynolds. Sempre em funções de apoio, sempre no pano de fundo, o lugar perfeito para ser invisível. Um grupo de pilotos atravessa o hangar a caminho da sala de instruções. Nenhum deles reconhece a presença dela. Ela faz parte da paisagem como as ferramentas na parede ou os avisos acima do posto de abastecimento, apenas mais um componente da máquina da guerra. No refeitório, durante o almoço, senta-se sozinha. Um sargento coloca sua bandeja na mesa dela, mas, ao perceber quem é, muda-se para outro lugar sem dizer uma palavra. Ela come de forma mecânica, os olhos sempre em movimento, absorvendo tudo ao redor. No depósito de suprimentos, mais tarde, está entregando formulários de requisição quando um tenente se aproxima e a interrompe no meio da frase para perguntar ao atendente sobre o seu próprio pedido. O atendente volta-se imediatamente para o oficial, deixando Z parada ali, formulário na mão, invisível mais uma vez. Ela retorna ao hangar no início da tarde. O capitão Reeve Calloway, comandante do hangar, aproxima-se com uma prancheta. É jovem para a patente, com as arestas de quem tenta provar que merece o cargo. "Thorne, preciso deste Apache pronto até às 14 horas. Ordem do coronel." O tom dele é displicente, como quem fala com uma máquina de venda automática. E tente não estragar desta vez. Ela nunca cometeu um único erro no trabalho, mas Calloway se afasta sem esperar resposta, já focado em outra coisa. Zé volta ao serviço, arregaçando as mangas no ar que começa a aquecer. No braço, parcialmente oculto pelo tecido do uniforme, há um pet desbotado, preto e dourado. O desenho é intrincado, mas gasto pelo tempo. Normalmente, ela o mantém completamente coberto, mas o calor do deserto torna isso difícil.
O hangar fervilha de atividade no meio da manhã. Pilotos se preparam para missões. Mecânicos trabalham em várias aeronaves. O nível de ruído cresce junto com a temperatura, as vozes e as ferramentas formando uma sinfonia de eficiência militar. Zeph mantém o foco no sistema de armas do Apache, invisível no meio da agitação. O Major Tavish Blackwood entra apressado, atrasado para uma reunião. É um piloto condecorado com o passo confiante de quem está acostumado a receber respeito. Seu macacão de voo é adornado com patches que contam a história de uma carreira distinta, missões de combate, qualificações especiais, insígnias de unidades. A autoridade emana dele naturalmente, ao contrário da presença forçada de comando de Calloway. Ao passar por Z, algo chama sua atenção. Ele para abruptamente, quase deixando cair o capacete. Vira a cabeça lentamente, com os olhos fixos em um ponto no braço dela. Ele encara o pet agora parcialmente visível sob a manga arregaçada. Sua expressão muda de indiferença apressada para descrença atônita. Isso é... Começa ele, a voz quase inaudível acima do barulho do hangar. Esse pet é real? Zeph não levanta os olhos, apenas continua remontando um componente do mecanismo de disparo. Depois de um momento que parece longo demais, ela faz um aceno único, quase imperceptível. Blackwood coloca o capacete devagar no chão, aproximando-se com nova cautela, esquecendo completamente a pressa inicial. Divisão Eagle Talon, ele murmura. Você era Talon? Ela permanece em silêncio, as mãos ainda se movendo com precisão mecânica. Isso não é possível, continua Blackwood, quase falando consigo mesmo. Todos os operativos Talon foram dados como mortos em Samurand. Zeph finalmente interrompe o trabalho, levantando o olhar para ele com olhos que de repente parecem muito mais velhos do que sua aparência sugere. Ela não diz nada, mas o olhar basta para silenciá-lo. Há um peso naquela expressão que nenhum técnico comum deveria possuir. Blackwood endireita-se involuntariamente, quase em posição de sentido. Vou ser discreto, diz ele em tom baixo, recupera o capacete e sai, lançando um último olhar por cima do ombro. Durante o dia, a atmosfera no hangar muda sutilmente. Blackwood fala urgentemente com outros oficiais seniores nos cantos. Formam-se grupos que, disfarçadamente, lançam olhares para Zeph. Alguns veteranos reconhecem imediatamente o significado do pet quando alguém aponta. Outros permanecem confusos, mas percebem que algo mudou. O capitão Calloway nota o comportamento estranho, observando do outro lado do hangar, enquanto um coronel que ele nunca tinha visto entra pelas portas principais, acompanhado de dois homens de expressão severa, usando uniformes sem insígnia. O que está acontecendo? Calloway pergunta a um tenente que apenas balança a cabeça incrédulo. Aquela mulher? Sussurra o tenente. A que está limpando o Apache? Ela está usando um pet Talon. Um o quê? Divisão Eagle Talon. A unidade mais classificada da história das operações especiais. Eram fantasmas, iam a lugares que nem a Força Delta tocava. Calloway ri com desdém. Ridículo, ela é só uma técnica, está aqui há meses. É isso que torna tudo tão estranho, responde o tenente. Se for real, ela não é apenas uma técnica, ela é um fantasma. A confiança de Calloway vacila ao notar os oficiais seniores reunindo-se, todos focados naquela mulher aparentemente sem importância a quem ele tem dado ordens por meses. A mulher que ele ignorou e menosprezou. A mulher que vem mantendo sistemas de armas milionários sem nunca cometer um único erro. No fim da tarde, o hangar adquire um silêncio incomum. As operações normais continuam, mas as conversas são sussurradas. Todos os olhares acabam inevitavelmente se voltando para Zeph, que segue trabalhando como se nada tivesse mudado. Um grupo de jovens aviadores que normalmente fazem piadas altas perto do armário de ferramentas permanece em silêncio incomum. Quando Z passa por eles para pegar um dispositivo de calibração, eles endireitam a postura sem perceber. O dia termina com Z ainda no trabalho, aparentemente alheia à tensão crescente ao seu redor. Ela conclui a remontagem do canhão de corrente realizando um teste funcional com a facilidade de quem domina o ofício. Mas, para quem observa com atenção, seus movimentos mudaram sutilmente, mais alerta, mais preparada. A fachada de ser apenas ordinária começa a se desfazer. Ao guardar as ferramentas, ela lança um olhar para a entrada do hangar, onde dois policiais militares se posicionaram. Eles não estavam lá pela manhã.
Z olha para o pet no braço e puxa a manga para cobri-lo completamente. Sabe que os dias silenciosos estão acabando. Os sussurros virarão perguntas, as perguntas virarão ordens, e o que ela vem preparando há meses finalmente vai começar. A luz do fim da tarde atravessa as janelas altas do hangar, projetando sombras longas no chão de concreto. O comandante da base, Coronel Austin Mercer, chega com seu ajudante supostamente para uma inspeção de rotina. O rosto marcado pelo tempo não revela nada enquanto seus olhos encontram imediatamente Z trabalhando no Apache. Mercer não é um homem que visita hangares sem motivo. Sua presença por si só faz o pessoal endireitar a postura e baixar o tom de voz. Ele observa o pet no braço de Z por um longo momento antes de sussurrar algo ao ajudante, que acena rapidamente e sai apressado. Z continua trabalhando, mas sua linguagem corporal muda ligeiramente. Os movimentos seguem precisos, mas há uma nova tensão nos ombros. Ela sabe que está sendo observada e sabe o que está por vir. 3 oficiais de inteligência militar entram no hangar minutos depois, conversam brevemente com Mercer e se posicionam perto das saídas. Vestem uniformes padrão, mas carregam-se de forma diferente, predadores entre soldados. O pessoal comum percebe a tensão e dá um largo espaço ao redor do Apache. O Major Blackwood aproxima-se de Mercer, fica em posição de sentido e fala em tom baixo. Senhor, é realmente ela? Estamos confirmando agora, responde Mercer, igualmente baixo. O Pentágono está puxando os arquivos classificados. Se for genuíno, isso muda tudo sobre a Operação Sandstorm. Se ela for quem esse Pet indica, diz Blackwood, olhando para Z, ela deveria estar comandando esta base, não mantendo nossas aeronaves. A expressão de Mercer permanece neutra. Se ela for quem esse Pet indica, Major, há um motivo para não estar. Zei termina de remontar o sistema de armas do Apache. Seus movimentos são precisos e confiantes, mesmo sob o peso de dezenas de olhares. Ela limpa as mãos num pano e se vira para encarar a multidão crescente. Pela primeira vez desde que chegou à Vanguard, fica totalmente ereta, abandonando a postura levemente curvada de quem tenta passar despercebida. O ajudante do coronel Mercer retorna, um pouco sem fôlego, e sussurra algo no ouvido dele. A expressão de Mercer muda de ceticismo para choque genuíno. Ele ajeita o uniforme e aproxima-se diretamente de Z, parando a uma distância respeitosa. O hangar cai em silêncio absoluto. Até o som distante das aeronaves no pátio parece diminuir, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Tenente-Coronel Thorne, diz Mercer formalmente, a voz firme ecoando no espaço quieto. O Pentágono confirmou sua identidade há 20 minutos. O pessoal mais jovem solta exclamações baixas. Os mecânicos que a haviam zombado mais cedo parecem atônitos. O capitão Calloway, observando próximo à bancada de ferramentas, fica pálido. Divisão Eagle Talon, continua Mercer. Operação Midnight Protocol. 7 missões confirmadas Deep Shadow em 3 continentes. 3 medalhas de honra do Congresso classificadas sob diretiva presidencial. A única sobrevivente do incidente em Samurant. A cada frase, o peso no ar aumenta. Alguns veteranos trocam olhares carregados de significado. Um sargento-mor no fundo ergue a mão num gesto de continência antes de se conter. Você foi dada como morta há 5 anos, senhora, diz Mercer. Por que está aqui? Zé fala pela primeira vez diante de todos. Sua voz é firme, mas áspera pelo desuso. Porque mulheres mortas não são interrogadas. E eu precisava de silêncio. Os olhos dela percorrem o hangar, examinando cada rosto e reação. Eu precisava desaparecer enquanto descobria quem traiu minha equipe. Sua equipe foi emboscada durante uma extração, diz Mercer. A inteligência indicou um vazamento de segurança vindo de dentro da Talon. Não de dentro da Talon, corrige Z, de dentro desta base. Um murmúrio percorre o grupo reunido. Vanguard não estava operacional há 5 anos, diz Mercer com confusão no olhar. Não, mas 60% do seu pessoal veio da Joint Base Archer, que era... Z dá um passo em direção ao sistema de navegação do Apache. Posso, coronel? Após um momento de hesitação, Mercer assente. Z ativa o sistema e insere uma sequência de comandos que não deveriam estar acessíveis a um técnico de manutenção. A tela se ilumina com um mapa mostrando movimentos de tropas e padrões de comunicação. Nos últimos 7 meses, tenho rastreado comunicações criptografadas passando pelos sistemas de Vanguard. Alguém aqui tem transmitido padrões de voo e detalhes operacionais para uma corporação militar privada chamada Obsidian Hand.
O Major Blackwood dá um passo à frente. Obsidian Hand é uma contratada de defesa. Eles fornecem segurança para metade das nossas missões diplomáticas no exterior. E também estão vendendo tecnologia de armamento para estados hostis, responde Z. Minha equipe descobriu a operação deles durante uma missão de vigilância de rotina em Samurand. Quando reunimos provas suficientes para derrubá-los, eles nos eliminaram, ou pelo menos acharam que sim. O hangar explode em um caos controlado. Oficiais superiores cercam Z enquanto ela começa a explicar os dados na tela, apontando padrões de comunicação que coincidem com missões comprometidas. O capitão Calloway observa de longe, a arrogância anterior substituída por choque e constrangimento. Os jovens mecânicos que zombaram dela agora permanecem em rígida atenção sempre que ela lança um olhar em sua direção. Como sobreviveu a Samuran? Pergunta um dos oficiais de inteligência. A expressão de Zeph escurece. Fui separada da minha equipe durante o ataque inicial. Quando consegui lutar meu caminho de volta ao ponto de extração, eles já não estavam mais lá. Encontrei os corpos 3 dias depois. Ela faz uma pausa, o peso da lembrança evidente na postura. Passei 2 anos reunindo inteligência sobre a Obsidian enquanto estava oficialmente morta. Quando rastreei a operação deles até Vanguard, solicitei transferência para cá como técnica, perfil baixo, acesso aos sistemas de comunicação e bastante tempo para monitorar atividades suspeitas. E o Apache? Pergunta Mercer. Por que especificamente esta aeronave? Porque este não é um Apache qualquer, responde Zeph. Esta aeronave em particular foi equipada recentemente com o protótipo do novo sistema de mira Hawkeye, um sistema que a Obsidian ajudou a desenvolver. Eu o modifiquei para interceptar e decifrar as comunicações seguras deles. Zeph retira o patch da manga e o observa por um momento. O emblema preto e dourado parece absorver a luz em vez de refletir. Isto não deveria ter sido visto, mas já que foi. Ela entrega o patch a Blackwood. A missão não acabou. Eles estão vindo, é preciso se preparar. Quem está vindo? Pergunta Mercer, embora a expressão sugira que já sabe a resposta. As mesmas pessoas que mataram minha equipe. Eles estão me procurando há 5 anos. Ela se volta para o Apache, e agora me encontraram. Como para pontuar sua declaração, o som distante de uma explosão ecoa pela base. Sirenes começam a soar. Perímetro norte, diz Mercer, já se movendo para a estação de comunicações. Todo o pessoal estações de combate. Isto não é um exercício. A base se transforma de operação de rotina para estado de alerta máximo em segundos. Oficiais gritam ordens, militares correm para posições pré-determinadas. No meio de tudo, Zé permanece calma ao lado do Apache, observando o caos organizado com o olhar de quem já viu pior. O Major Blackwood retorna ao lado dela. Atacaram na troca de turno. Máxima confusão. Tática padrão da Obsidian. Zeph confirma com a cabeça. Eles terão uma equipe de ataque primária visando este hangar, especificamente este Apache. Contém a única prova de toda a rede deles. Quantos devemos esperar? Pelo menos 20 operadores, ex-forças especiais, bem equipados, altamente treinados. Blackwood olha para o patch em sua mão e depois para Zeph. Sem ofensa, senhora, mas um operativo Talon e um hangar cheio de pessoal de apoio não vão segurar 20 mercenários de elite. Pela primeira vez, Z permite um pequeno sorriso. Você tem razão, Major. Ela alcança sua caixa de ferramentas e retira um fundo falso, revelando uma pistola compacta e uma faca de combate. É por isso que não vamos estar aqui quando eles chegarem. Quando a noite cai sobre Vanguard, Zé está no centro de tudo, coordenando preparativos. Já não é invisível. A mulher que todos ignoravam agora prende a atenção de toda a base. A transformação está completa, o disfarce descartado. O fantasma voltou ao mundo dos vivos e trouxe uma tempestade com ele. O amanhecer pinta o céu com tons de âmbar e dourado. Zephyrin Thorne está na pista de voo, observando os helicópteros Apache se prepararem para decolar. A transformação é total. Já não há a postura curvada e o olhar baixo da técnica de manutenção. Ela se mantém ereta, vestida com um uniforme de combate completo, a autoridade de outrora plenamente restaurada. O pet preto e dourado brilha visível no ombro sem mais ser escondido. A noite passou num turbilhão de preparações. Após o ataque inicial ao perímetro, as forças da Obsidian recuaram para se reagrupar. A inteligência indicava que voltariam ao amanhecer com reforços. A base aproveitou a trégua para reforçar defesas e evacuar o pessoal não essencial.
O capitão Reeve Calloway aproxima-se com hesitação. Sua habitual confiança desapareceu, substituída por uma deferência incômoda. Ele para a uma distância respeitosa, pigarreando. Eu não sabia, começa, as palavras difíceis de sair. Você não deveria saber, ela interrompe com calma. Esse era o objetivo. Eu te tratei como. Ele busca as palavras certas, como se eu fosse invisível, e era exatamente isso que eu precisava. Ela se vira para encará-lo diretamente. O sol nascente realça os traços do seu rosto, revelando a força que sempre esteve ali, escondida sob a máscara cuidadosamente construída de alguém comum. Mas não mais. Calloway endireita-se, recuperando a postura profissional. O que posso fazer? Zef o observa por um momento, avaliando. Sua equipe de manutenção respeita você. Preciso deles no seu melhor hoje. Cada aeronave que conseguirmos colocar no ar nos dá vantagem. Ele acena, a vergonha cedendo lugar à determinação. Você os terá, senhora. Ele se vira para sair, mas hesita. Para o que vale, me desculpe. Guarde os pedidos de desculpa para depois, capitão. Temos trabalho a fazer. Calloway acena novamente e parte com um novo propósito no passo. Z observa-o ir, depois volta sua atenção para a pista onde os técnicos realizam as verificações finais nos helicópteros de combate. O Major Blackwood se aproxima, agora em uniforme de voo completo. O pet da Eagle Talon está afixado no ombro dele, um gesto de solidariedade que não passa despercebido por Zef. A aeronave está pronta, coronel, diz ele. Hesita e acrescenta. Voei 3 missões de extração procurando sobreviventes Talon depois de Samurand. Nunca encontramos ninguém. Não era para encontrar, responde Z, mas agradeço por ter procurado. O som distante de veículos chama a atenção dos dois. O coronel Mercer chega em um Humvee, acompanhado por sua equipe de inteligência. A expressão é grave quando ele se aproxima. Os satélites mostram múltiplas equipes de assalto convergindo para nossa posição. Informa. ETA de 15 minutos. Temos 2 Apaches prontos para decolagem imediata. Mais 2 podem estar no ar em 20 minutos. Só precisamos de um, diz Zef, acenando para o Apache que ela vinha mantendo há meses. Esse é o nosso bilhete para sair daqui. Sair daqui? Mercer questiona. O Pentágono nos ordenou manter a posição até a chegada dos reforços. Com todo respeito, coronel, os reforços não chegarão a tempo. A Obsidian tem recursos e conexões demais. A única maneira de acabar com isso é levar esses dados diretamente ao CENTCOM. Mercer parece não se convencer. Você está falando em abandonar esta base. Estou falando em cumprir a missão, rebate Z. Isto não é sobre a vanguarda, é sobre expor uma rede que comprometeu todo o nosso aparato de inteligência militar. Um silêncio tenso se instala. Finalmente Mercer assente. O que você precisa? No centro de comando, Zef aponta para imagens de satélite mostrando movimentação no deserto ao redor da base. Pontos vermelhos indicam forças inimigas se aproximando de várias direções. Eles se chamam Obsidian Hand, são uma corporação militar privada que infiltra contratos governamentais há décadas. Minha equipe descobriu que estavam vendendo tecnologia classificada para estados hostis. Quando conseguimos provas suficientes, tentaram nos eliminar. Por que não relatou ao comando depois de sobreviver? Pergunta um oficial de inteligência. Porque eu não sabia até onde ia a infiltração. Então desapareci, assumi funções de perfil mais baixo que encontrei e observei. Ela indica a base ao redor. Há 3 meses, identifiquei um dos operativos deles aqui. Foi quando pedi transferência para a manutenção do Apache. Você sabia que eles estavam vindo? Conclui Blackwood. Zef confirma com a cabeça. O sistema de mira do Apache contém a peça final de prova de que preciso para expor toda a rede deles. Eu o venho modificando para decifrar as comunicações deles. Ela projeta um esquema no visor principal. O sistema Hawkeye não serve apenas para mira. É a plataforma de coleta de dados mais sofisticada já instalada em um helicóptero de combate. Cada transmissão interceptada é registrada e criptografada. O que a Obsidian não sabe é que usei as próprias chaves de criptografia deles contra eles. Outra explosão abala o prédio, desta vez mais perto. Poeira cai do teto. Eles chegaram, diz Z com calma. O centro de comando entra em atividade. Mercer começa a emitir ordens para posições defensivas. Zef confere sua arma e se volta para Blackwood. Precisamos chegar a esse Apache agora.
Eles se movem rapidamente pelos corredores, o som de tiros ficando cada vez mais próximo. Do lado de fora, a base está sob ataque por múltiplas direções. Fumaça sobe de vários edifícios. As equipes de defesa respondem fogo a partir de posições fortificadas, mas estão em menor número. Zé e Blackwood chegam ao hangar e o encontram sob a guarda de um pelotão de fuzileiros navais. O Apache está pronto, com os sistemas já ligados pela equipe de solo. Situação? Pergunta Z ao líder do pelotão. Forças inimigas romperam a parede sul. Estão avançando em direção a esta posição. Mantenham a linha o máximo que puderem. Assim que estivermos no ar, recuem para as posições secundárias. O fuzileiro assente. Sim, senhora. Zeph embarca no Apache com o Major Blackwood como piloto. Ao redor, a equipe de solo finaliza os preparativos apesar do perigo iminente. Lembra como voar missões de combate, coronel? Provoca Blackwood enquanto se acomodam. Zeph esboça um leve sorriso. Tem coisas que a gente nunca esquece. Os motores rugem enquanto a cabine se fecha. Pelo vidro reforçado, eles veem os fuzileiros tomando posição defensiva na entrada do hangar. Tower, aqui é Ghost One, solicitando autorização imediata para a decolagem, transmite Blackwood pelo rádio. Ghost One, aqui é Tower, autorizado para decolagem imediata. Boa caçada. O Apache se ergue suavemente do solo. Abaixo deles, a batalha se intensifica. As forças inimigas alcançam os prédios externos, trocando tiros com os defensores da base. Dali de cima, Zé pode ver toda a dimensão do ataque. Pelo menos 50 combatentes profissionais e bem equipados. Eles realmente querem você morta, comenta Blackwood, enquanto manobra o helicóptero para longe da base. O que eles querem está neste sistema de mira, corrige Z. A minha morte seria apenas um bônus. Ao ultrapassarem o perímetro da base, alertas começam a piscar no painel. Travamento de míssil superfície-ar, anuncia Blackwood, mantendo a voz firme, lançando contramedidas. O Apache inclina-se bruscamente enquanto os sinalizadores são liberados pela fuselagem. O míssil desvia e explode ao longe. Temos companhia, diz Zé apontando para contatos no radar vindos do leste. 2 helicópteros sem identificação. Apoio aéreo da Obsidian, confirma Blackwood. Conseguimos escapar deles? Zé muda para o sistema de armas. Não vamos precisar. O Apache vira-se para enfrentar a ameaça que se aproxima. Pelo sistema de mira, Z adquire o alvo no helicóptero líder. Ghost One para a base. Temos aeronaves hostis em contato. Prosseguiremos com o objetivo da missão após neutralizar a ameaça, informa Blackwood pelo rádio. Entendido, Ghost One, responde a voz de Mercer. Reforços chegam em 30 minutos. Estaremos de volta antes disso, garante Z. O sistema de mira emite o sinal de travamento completo. Fogo quando pronto, diz ela a Blackwood. O Apache vibra quando os mísseis são lançados de seus suportes. A aeronave inimiga tenta manobras evasivas, mas não consegue quebrar o bloqueio. A explosão ilumina o céu da manhã. O segundo helicóptero recua rapidamente, batendo em retirada. Eles voltarão com mais, comenta Blackwood. Então é melhor nos apressarmos. Zé ativa o sistema especializado que vinha modificando há meses. O visor se enche de fluxos de dados criptografados. Ela define o curso para o CENTCOM. Precisamos entregar esses dados pessoalmente. Enquanto o Apache voa em direção ao sol nascente, Zé olha para trás para a base pela última vez. A mulher que todos ignoravam agora domina os céus. A batalha continua lá embaixo, mas ela sabe que a verdadeira luta está apenas começando. 5 anos escondida, diz Zeph, conferindo os sistemas uma última vez. Acabam hoje. O helicóptero acelera numa corrida contra o tempo e contra inimigos em perseguição. O pet preto e dourado reflete a luz do sol enquanto eles voam. Símbolo de uma unidade que oficialmente nunca existiu, usado por uma mulher que oficialmente morreu anos atrás. Alguns heróis vivem nas sombras por escolha, carregam o peso de verdades classificadas e sacrifícios não reconhecidos. Nunca pedem reconhecimento, mesmo quando o merecem mais do que qualquer um. E às vezes, quando o momento exige, voltam à luz, lembrando a todos que os mais silenciosos entre nós podem carregar os fardos mais pesados. Para a tenente-coronel Zephyr Thorne, o tempo de silêncio acabou. O fantasma voltou, não para assombrar, mas para terminar o que começou, para trazer justiça à sua equipe caída, para expor aqueles que trairiam seu país por lucro.
E enquanto o Apache desaparece no horizonte, aqueles que antes a ignoravam agora permanecem em admiração por sua coragem, seu sacrifício e sua determinação inabalável em cumprir uma missão que nunca terminou. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo.